Amém. Nós estamos na escola dominical. Hoje é a nossa escola dominical especial de final de ano, né? Nós tivemos domingo passado já a primeira. Agora é o modo, é o sessão 2, né? Vamos juntos aí nessa jornada, né, na palavra, de edificação na palavra, né? Nossa escola dominical, nosso espaço de crescimento na palavra, de sermos ministrados nela, né? Então, nós precisamos aproveitar esse momento maravilhoso, né, que o Senhor tem nos dado para crescimento na palavra. Bem, muito bem. Aí, de acordo com as pessoas forem chegando, nós vamos adicionando. Domingo passado, nós iniciamos um assunto, um tema, né, o chamado do discípulo de Jesus. Aí eu pergunto para você, eu e você somos discípulos de Jesus? Somos? Somos seguidores dele? Até que ponto nós temos vivido esse chamado? Até que ponto nós temos vivido essa caminhada? Né? Temos atendido a esse chamado? Então nós vamos continuar falando sobre isso. Nós, domingo passado, você se lembra, nós trabalhamos o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Né? E trabalhamos esse tema, porque é um versículo muito profundo que tem na Bíblia, porque ele aparece, né, tanto no Novo quanto no Antigo, então a gente tem que estar atento para esses textos, né, porque são ênfases que Jesus está dando, né? Então é muito importante nós estarmos atentos a essa palavra. E ainda hoje, né, nós dando continuidade a esse tema, o chamado discípulo de Jesus, nós vamos estar utilizando o texto de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. É uma história muito conhecida dos 10 leprosos. Né? Então, domingo passado, nós falamos sobre o texto de Isaías 61. Hoje nós vamos falar sobre o texto de Lucas 17, do 11 ao 19. Se você quiser abrir na sua Bíblia, né, fique com ela aí, e eu vou, mas esse texto está projetado, mas permaneça com a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler bastante textos, né? Então, Lucas 17, do 11 ao 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então, Jesus lhe disse: levanta-se e vá, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é agente que transforma nossas vidas. É o agente que nas mãos do Espírito muda-nos, renova-nos, restaura-nos, limpa-nos. O Senhor afirmou: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Nós estamos aqui mais uma manhã, Senhor. Não porque somos perfeitos, mas porque nós somos conscientes da necessidade de transformação que temos,
da necessidade de santificação que temos, da necessidade de cura, de restauração, que somente a tua palavra pode proporcionar. E nós sabemos que a tua palavra, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós queremos assim, Senhor, sermos ministrados pela palavra revelada, rema, a palavra que vem do teu Espírito, portanto, aquela que vivifica, aquela que renova, que cumpre o propósito do céu de nos transformar. Nós nos submetemos a ela, Senhor, e pedimos que o Senhor venha operar com poder nas nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glórias a Deus, né? Então, Evangelho de Lucas, esse texto maravilhoso, né, da história de Jesus. E então Jesus está mais uma vez num processo, está caminhando, está realizando a obra de Deus, o chamado do Senhor para a vida dele, né? E ele passa por esse vilarejo, ele atravessa a divisa de Samaria com Galileia e chega até esse lugar, e é um lugar onde existem pessoas leprosas, né? E essas pessoas gritam por Jesus, talvez já ficaram sabendo que Jesus estava passando por ali. Claro, né, a presença de Jesus sempre causava um alvoroço por onde ele passava, e a sua fama foi desenvolvendo, né, não apenas porque ele passava, mas porque ele passava e por onde ele passava, coisas extraordinárias aconteciam. Então a fama de Jesus era muito grande. Então esses leprosos ficaram sabendo de alguma forma, alguém deve ter avisado. E eles então gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E clamando ao Senhor Jesus, eles alcançam a cura que eles estavam precisando, né? E aí o restante do texto já dá outro enfoque, já mostra que um dos 10, e ao obedecer a palavra, o comando de fé do Senhor Jesus, e foi na direção do lugar da cidade onde estava possivelmente Samaria ou outra cidade ali perto que tivesse um sacerdote, eles foram se dirigindo para lá e perceberam que estavam curados. O texto nos dá clareza disso. Eles percebem que estavam curados. Porém, somente um, ao perceber que estava curado, deixou a companhia dos outros 10 e voltou para adorar Jesus, para agradecer. E ao fazer isso, ele que já tinha recebido a cura, agora ele recebe uma palavra de salvação. Olha que coisa maravilhosa. Ele volta e Jesus diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Então é esse texto aí, né, é esse contexto, é essa história que nós vamos agora trabalhar dentro daquele tema, né? Dentro do tema, o chamado do discípulo de Jesus, né? Então, nós estamos falando sobre o chamado de ser discípulo de Jesus e nós podemos aí já de cara concluir que esses leprosos todos foram chamados para serem discípulos de Jesus. Você concorda? Sim. Eu acredito plenamente nisso. Agora, quantos efetivamente se tornaram discípulos de Jesus? Quantos efetivamente deram um passo além de ser apenas alguém que recebeu uma bênção e se tornou de fato, de verdade, um discípulo de Jesus? Né? A gente viu que é apenas um. Mas eu quero falar agora da atitude de Jesus. Né? A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, lá no início do texto, diz assim:
a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Então, seguir Jesus significa romper barreiras. Seguir Jesus significa trilhar uma jornada onde você vai romper barreiras o tempo inteiro. Você é chamado para romper barreiras. Por que que a Bíblia, por que que Lucas, o autor desse evangelho, conta esse detalhe? Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Porque justamente é essa mensagem, que Jesus ele rompe com barreiras. E aqui a barreira não era apenas geográfica. Né? Você sabe muito bem que havia uma barreira cultural profunda entre os samaritanos e os judeus. Lá atrás, na história de Israel, quando o reino de Israel foi dividido, né, os dois filhos de Salomão, cada um assumiu o reino do norte, o outro assumiu o reino do sul. O reino do norte foi constituído por 10 tribos, e a capital era Samaria, o reino do sul pela tribo de Benjamim e Judá, e a capital Jerusalém. Né? E essa divisão foi muito maléfica para Israel, né? Porque toda divisão ela traz prejuízo, enfraquecimento. Multiplicação gera força. Multiplicação gera unidade. Divisão gera fraqueza, gera separação. Né? Então, o reino do norte, cuja capital era Samaria, ele se corrompeu, porque o povo de Israel que morava aí no reino do norte, muitos deles começaram a absorver costumes dos outros povos, de idolatria, casaram-se com mulheres que não eram judias. Então criou-se a cultura. Depois passaram-se impérios, né? E esses reinos, tanto do sul como do norte, sucumbiram à Babilônia, e vieram o Império Medo-Persa, depois o grego, o romano, e agora o povo de Israel já não tem mais dois reinos, já não tem nem reino na época de Jesus. Né? Era governado por um Herodes, que era um governador determinado pelo Império Romano. Só que o resíduo cultural da diferença, o preconceito entre o samaritano e o judeu puro continuou. O samaritano era considerado alguém impuro, alguém que era uma linhagem inferior ao dos judeus. Por quê? Porque ele era misturado, porque ele misturou tanto a religião quanto também misturou o sangue. Então, o samaritano, ele era considerado um judeu de segunda categoria. Um judeu que não era puro. Né? Você lembra da história da mulher samaritana, que Jesus lá foi no poço e conversou com ela? Aquilo foi uma quebra de paradigma, uma quebra de preconceito violenta, porque Jesus, um rabino, jamais conversaria com uma mulher e jamais conversaria com uma mulher samaritana e uma mulher que não era casada. Entende? Então ali Jesus rompeu com vários preconceitos. Por quê? Porque o evangelho, porque o ministério de Jesus é um chamado para romper barreiras. Então, Jesus descreve uma trajetória ministerial do movimento. Jesus sempre está em movimento, sempre indo e sempre realizando. Em Lucas 10, em João 10, quem sabe de cor, dá faz assim, ó. Não sabe de cor? Dá um joinha aí. Quem sabe de cor? Então eu vou começar, você vai saber, João 10, porque o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem sabia, não sabia a referência, mas sabia de cor esse versículo? Dá um joinha, conhecia. Dá um joinha assim para nós.
Esse joinha é só para saber se vocês estão prestando atenção, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Dá um joinha aí. Dá aí, Fião. Tô vendo a Fião e a Edileide. Isso. Dá um joinha aí para mim ver vocês. As cenas. Isso, Edileide. Obrigado. Então, João 10:10 diz que o Filho do Homem veio para dar vida e vida abundância. Esse é o propósito. Em Lucas 19:10, você também sabe de cor, né? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, Jesus não andava por andar, ele sempre estava cumprindo um propósito. E agora, o chamado para romper barreiras. Jesus quebra a barreira entre Samaria e Judeia. Jesus quebra a barreira entre o judeu e o samaritano. Jesus está mostrando que ele veio para as pessoas. Ele não veio para o judeu ou para o samaritano ou para aquele ou para outro. Ele veio para as pessoas. Tanto é que ele fala, eu vim para os judeus me rejeitaram e aí eu vim para todo mundo. Então ele veio quebrar barreiras. Em vários exemplos nós vemos isso. Né? Jesus, uma mulher sidônia, ou seja, de que não era judaica, né? Ela veio falar para Jesus, Jesus, olha, cura minha filha. E Jesus fala, olha, não é bom a gente tirar dos legítimos e dar para os cachorrinhos. E a mulher fala, não, mas o cachorrinho come migalha. Ou seja, uma migalha do seu poder, Senhor, é capaz de transformar a minha vida, curar a minha filha e mudar a minha trajetória. E Jesus, então, diz assim, olha, jamais viu, nem em Jerusalém, nem em Israel vi fé tão grande quanto dessa mulher. Né? Então, ela creu. Né? Então, a fé quebra barreiras. Jesus está atrás de pessoas que creem. Né? Jesus está atrás de pessoas com o coração quebrantado. E ele passa naquela cidadela, lá naquela currutela, onde havia somente pessoas leprosas. Agora, você imagina, Jesus também gostava de envolver com o creme de la creme, né? Com o pior do pior. Por quê? Era além de ser samaritano, era também, além de ser leproso, era samaritano. E o leproso, ele também tinha uma maldição, porque todo doente para o judeu era um maldito. Ele estava sofrendo a consequência de uma maldição. Então, aquele povo que estava ali era um povo maldito pela lepra e maldito pelo sangue. Só que não era maldito por Jesus. Porque o ministério do Senhor é transformar os malditos em benditos. Pastor, mas o judeu também é um povo maldito também, no sentido assim, Jesus veio para eles e eles crucificaram a religiosidade, a maldita e a desgraça da religiosidade. Não, eu estou dizendo aqui, nós estamos falando que todos, né, a maldição, pregava, né? A perspectiva daquela época, né? Que o judeu era puro e que o samaritano era impuro. Né? Eles eram tão cultura disso, né? De achar que pastor. Havia uma cultura de achar que o judeu era o bonzão e o samaritano era o impuro. Jesus veio realmente romper com isso, romper com essa barreira. Né? Na realidade, todos nós somos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos necessitam de Cristo. Né? Então Jesus veio mostrar isso. Né? Então ele veio romper com essa barreira cultural. Né? Isso fala conosco, porque às vezes nós temos muitos preconceitos. Né? E esses preconceitos nos impedem de ir até as pessoas e de levar Jesus, levar uma palavra de transformação, de restauração. Domingo passado eu falei sobre Paulo e Silas, vocês lembram? Né? Eles estavam presos lá e talvez a gente fazer uma análise, né? Poxa, por que eles foram presos? Que injustiça é essa? Mas foi a maneira que o Espírito Santo teve de poder levá-los até um lugar onde jamais o evangelho seria pregado, né? E da maneira como foi pregado, né? De uma maneira tão poderosa, jamais, se não fosse a disposição de Paulo e Silas de andar absolutamente na vontade de Deus, de serem realmente esses rompedores de barreira. Né? Então eles apanharam, eles foram humilhados numa prisão,
mas tinha um propósito. Qual era o propósito? Entrar numa fortaleza diabólica, né, e destruí-la de dentro para fora. É isso que Jesus está fazendo agora com esses 10 leprosos. Entrando nessa fortaleza diabólica da maldição da lepra, da maldição do preconceito racial, né? Porque o judeu é mais puro do que o samaritano, e Jesus está rompendo com isso, dizendo, não, eu vim salvar e buscar o perdido. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, o chamado de Jesus para romper barreiras é o meu chamado e o seu chamado. Porque eu sou um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Então, nós, como discípulos de Jesus, somos chamados para romper barreiras, em nome de Jesus. Amém? Entendeu, Vinícius? Dá um joinha aí para nós. Tranquilo? Só um joinha, tá bom. Não, pastor, só no contexto da religiosidade, né? Jesus ele veio só para quebrou da mulher, quebrou dos leprosos ali, e os judeus, naquela época, eles ficavam loucos com esses sinais. Não tinha. Até João Batista, eu perguntei para o senhor deu exemplo de João Batista, eu compreendi ali que o senhor falou, homens de pouca fé, né? Nós somos, a fé tem que ser aumentada e muito ainda, mas ali nesse contexto aí tudo voltando nos judeus, de tamanha religiosidade, né? Mesmo no milagre daquele que nasceu, os discípulos perguntam a Jesus, e esse aqui, quem que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? E levam ao sacerdote, levam aos mestres, aos judeus. E aí ele fala tudo que foi Jesus, tudo, eu falo assim, não, tu és um pecador, já sai com maldizendo o que era cego. E aí, nesse contexto da religiosidade, é muito perigoso, né, pastor? Tudo tem que tirar Isso é muita o coisa, chamado, né? né, para romper essa barreira, né? Então, E eu vejo, o eu consigo ter a preconceito, leitura, né, eu Jesus consigo ter a leitura viu do a preconceito, religiosidade, da tudo isso religiosidade, ela é Jesus imensa. rompeu. E ela é imensa, enorme no agora, em mim, em cada um de nós. Ela é muito grande, é muita coisa que transformar ainda para a gente fazer as obras maiores que o Senhor. Então, eu acredito que o foco mesmo é despedir toda ela. Isso. Um foco do Espírito aí com equilíbrio, harmonia, um equilíbrio bom aí de Deus mesmo sobre todos nós. Amém, amém. Glória a Deus. Então, se nós somos chamados para romper com essas barreiras, né? Que Jesus sempre foi um rompedor de barreiras. Então, seguir Jesus significa romper barreiras. Nós temos que estar dispostos a isso. Não podemos negligenciar, como o Vinícius falou. Nós não podemos permitir que viver uma religiosidade que nos pare. Né? Porque que é religiosidade? É você achar que o cumprimento, né, de rituais, isso está realmente você está se relacionando com Deus, né? Quando a gente fica só no nível do ritual, nós estamos fazendo barreiras, né? Porque Deus, a obra de Deus, olha, Jesus estava caminhando, o caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa, ou seja, ele ultrapassou limites, né? Da religião, o limite da cultura, vou ficar aqui no meu espaço. Não, ele ultrapassou limites e foi aonde tem o necessitado. E toda vez que a gente faz isso, a gente está rompendo barreiras. Né? E toda vez que a gente rompe as barreiras, nós estamos vivendo uma fé viva e nos distanciando de uma fé morta, de uma religião apenas. Né? Então, a primeira coisa do chamado de Jesus nesse texto somos chamados para romper barreiras. Outra coisa, nós somos chamados, né, o chamado para o envolvimento transformador. Jesus rompe a barreira geográfica e vai até o lugar, passa perto de um lugar onde tem pessoas absolutamente rejeitadas, né? E ele não seleciona ninguém, né? Ele se envolve, ele ouve o clamor, né? O Salmo 40 fala, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jesus ouve o clamor daquele vilarejo que vai, daqueles 10 homens doentes, isolados, né? Vivendo uma eterna quarentena. Né? O leproso ele vive uma eterna quarentena, lá isolado, porque ele transmite a doença. Hoje em dia, a lepra não... Quando você toma medicação, você para de transmitir a doença. A doença
ela paralisa, né? E você não transmite mais. Mas naquele tempo não, naquele tempo não havia remédio, né? Então a pessoa ficava ali isolada, né? Podia ser um general do exército sírio, como era Naamã, poderia ser a pessoa mais relevante, poderia ser um rei, como o rei Uzias, todos iam ser, acabava a vida, ia ser isolado, viver isoladamente. Né? Mas Jesus vai até esse povo e se envolve com ele. Né? Com a escória, com quem seria normalmente rejeitado, Jesus se envolve. Não é apenas passar ao largo, como lá no Bom Samaritano, o sacerdote e o levita passaram ao largo. Não, é se envolver. Né? E esse envolvimento de Jesus, né, é um envolvimento transformador. Ao entrar nos povoados, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ele responde, e ele se envolve, e ele vai até o fim. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito transformador. E qual que era esse propósito? Produzir a nova vida. Em 2 Coríntios 5,17, vamos ler lá? Você está com a sua Bíblia? Vamos abrir? 2 Coríntios 5,17. Né? Se você tiver o seu aplicativo aí, você vai estar. E assim, o que diz? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, Jesus está aqui. Qual que era o propósito de Jesus? Levar uma nova vida. Transformar a vida de pessoas. Eles estavam encarcerados dentro de uma vila, presos por causa de uma doença contagiosa. Eles estavam restritos, né? E destinados a viver ali até morrer. E morrer como? Da pior maneira possível, degenerado pela doença. Né? A lepra, ela ataca os nervos e os vasos periféricos do organismo. E aí os braços, né, os dedos, as mãos, as extremidades, elas vão perdendo a circulação e a sensibilidade. E aí essas partes vão apodrecendo e vão necrosando, morrendo. A pessoa vai se dissolvendo até que ela pega uma infecção e morre com essa infecção. Né? Esse era o destino dessas pessoas. Né? Apodrecerem. Né? Mas Jesus veio para dar uma nova vida. Né? O propósito de Jesus era dar uma nova vida. Né? Então, para transformar, é preciso envolver. Para transformar, é preciso que você atenda o chamado para romper as barreiras do preconceito, do comodismo, da religião, tantos limitadores, tantas barreiras que nós temos que romper. Agora, uma vez que nós rompemos essa barreira, nós temos que nos envolver com as pessoas. Nos envolver de uma maneira profunda, porque o nosso envolvimento tem que gerar transformação. Para transformar, é preciso envolver. De longe, com preconceitos e reservas, jamais aqueles homens viveriam aquele nível de mudanças. Olha o nível de mudanças que eles viveram. Eles estavam fadados a morrer com aquela doença, a apodrecerem naquele lugar, morrerem à míngua. Estavam. Mas então Jesus vai até eles, se envolve e transforma aquela realidade. E transforma aquele futuro tão tenebroso, tão destrutivo. Jesus transforma devolve para eles a esperança, devolve para eles a vida, a alegria. Né? Mas por que ele fez isso? Porque ele se envolveu. Jesus se envolveu com aquelas pessoas. Foi até elas, as ouviu e liberou sobre elas uma palavra de cura. Né? Jesus foi até eles e transformou aquela situação. Né?
Então, o processo transformador que estava presente na vida de Jesus, ele acontecia de 3 formas: propósito, atitude e transformação. Né? Então, qual que era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era levar uma nova vida para as pessoas. O propósito de Jesus era transformar a vida das pessoas, era libertar, era curar, era restaurar. Agora, ele sabia muito bem qual era o chamado dele, qual era o propósito da vida dele. Estava muito claro para Jesus esse propósito. Então ele rompia barreiras, então ele se envolvia, então ele tomava a atitude, porque se você sabe qual é o propósito da sua vida, qual que é o seu propósito, para que esse propósito realize algo, você precisa de atitude, porque parado, né, conformado, sentado no sofá do conformismo, do conforto, ninguém faz nada. Né? Então você tem aí o Vinícius trabalha com transporte, com táxi. Ele tem o propósito de quê? De servir a comunidade de Rondonópolis prestando serviço de transporte. Mas se amanhã cedo, né, ele chegar, acordar e falar assim, não, eu vou ficar sentado aqui no sofá e vou ficar quieto. Vai ter alguma resultado do trabalho dele? O propósito de vida dele vai ser realizado? Não vai. Por quê? Porque não tem atitude. Só vai ter atitude que se ele entrar dentro do táxi, for lá para o dia a dia e pegar passageiro e levar e tal, administrar os outros taxistas e tudo, e fazer a coisa acontecer. Aí, fazendo a coisa acontecer, vai ver o quê? Transformação. Pessoas vão ser atendidas nas suas necessidades, trabalhadores vão gerar sustento para suas famílias. Né? Então, propósito, atitude, transformação. Não adianta eu ter um bom propósito e não ter atitude. Eu não vou ver o resultado. Eu não vou ver transformação. Né? Então, Jesus tinha um propósito. Pregar o evangelho da nova vida. Ele tomou atitude. Ele rompeu barreiras. Ele ia até onde os necessitados estavam e, por isso, os 10 leprosos foram curados. Houve transformação. Houve cura. Houve mudança de vida. Né? Então, Jesus via num propósito que produzia atitude, que produzia transformação. Propósito, atitude, transformação. São os 3 pilares. Sem propósito, você não sabe para que você vai fazer. Você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Não. Nós temos um propósito. Anunciar a nova vida em Cristo. Agora eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso quebrar barreiras e ir até o necessitado. Uma vez que eu vou e quebro essas barreiras, eu vou ver a transformação. Jesus tinha clareza do que o Pai esperava dele. O que o Pai esperava dele? Que ele fosse aonde os necessitados estavam. Jesus tinha clareza do chamado que Deus tinha para ele e de que os necessitados precisavam dele. Haviam necessitados. Então, ele tinha o propósito, ele sabia o porquê. E o porquê ele tinha um propósito, ele tomou a atitude. Jesus foi na direção dos que precisavam. A comunhão com o Pai gera ações eficazes e específicas. Você pode repetir comigo essa frase? A comunhão com o Pai gera ações eficazes e específicas. Por que foi eficaz? Porque o povo foi curado. Porque foi específico. Porque foi exatamente na necessidade daqueles 10 homens. Agora, como que eu vou ter ações sobrenaturais, eficazes e específicas? Através da comunhão com Deus. Jesus, lá em Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Jesus era levado pelo Espírito. A igreja, o corpo de Cristo, tem que ser levado pelo Espírito. Por isso ela tem que ter comunhão plena com o Pai.
E Jesus tinha comunhão plena com o Pai. Como que ele mantinha essa comunhão? Como que essa comunhão plena com o Pai era fortalecida e alimentada? Através de uma intensa vida de oração, de busca, uma plena comunhão com o Pai. Então ele tinha discernimento da vontade de Deus. Ele sabia ouvir a voz do Senhor. Então ele era capaz de ter ações eficazes e específicas. Olha que coisa tremenda, né? Uma ação eficaz porque ele agia no poder de Deus. Era específica porque ele ouvia Deus. E aí qual que é o resultado? Se você tem propósito, se você anda no propósito de Deus, se você age, toma a atitude certa, que é viver uma comunhão plena com o Senhor, você vai ter o poder de Deus à sua disposição para realizar e vai ter a orientação de Deus para fazer especificamente a vontade dele. E aí o resultado é fruto. O resultado é cura, é arrependimento, é nova vida, é salvação, é transformação. Né? O propósito que nos leva a ter atitude, e essa atitude passa... Qual é a primeira atitude? A comunhão com o Pai. Porque na comunhão com o Pai nós vamos receber a capacitação sobrenatural e a direção para aplicar essa capacitação sobrenatural. E aí nós termos a transformação, o fruto, né, do nosso trabalho. Atitudes, nós vimos as atitudes de Jesus. Agora, atitudes de quem é chamado. Atitude porque Jesus foi chamado pelo Pai para ir até os necessitados. Ele rompeu as barreiras, ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou a presença de Deus em oração, foi suprido do poder necessário para curar os leprosos, né? E agora um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. E o texto antes disso diz assim que eles ouviram, obedeceram a voz de Jesus e quando estavam no caminho para mostrar as feridas dos sacerdotes, eles foram curados. Aí eles perceberam que foram curados. Um voltou para agradecer Jesus e os novos continuaram o caminho até o sacerdote. Aqui nós vemos uma coisa muito importante. A atitude de fé gera cura. Aqueles homens, aqueles 10 creram. O fato é que eles creram. Tanto creram que obedeceram. Então, mais uma vez, nós estamos falando sobre algo fundamental. Não dá para deixar de tocar de novo nesse assunto. Obediência à palavra de Deus antecede ao milagre. Você pode repetir comigo aí onde você está? Atitude de fé gera cura. Pode falar, eu quero ver seu lábio mexendo, Vinícius. Estou te vendo. Fala comigo, atitude de fé gera cura. Não precisa... Atitude de fé gera cura. A obediência à palavra de Deus antecede o milagre. Vai, repete. A obediência à palavra de Deus antecede o milagre. Então, abre lá em Marcos 16, 17 e 18. Vamos lá, Marcos 16, 17 e 18. Olha o que diz a palavra. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Por que os leprosos foram curados? Porque eles ouviram a palavra de Jesus e tomaram uma atitude. Qual que era o propósito deles agora? Era ser curados. Para ser curado, eles tinham que tomar uma atitude. Qual atitude que é aqui? Que para ser curado, fé. Mais nada. Fé. E como eles expressaram a fé? Obedecendo a palavra de Jesus. Jesus vai lá. E eles foram. Eles estavam proibidos de ir. Mas eles creram que a palavra de Jesus era curadora. E quando eles foram, a cura aconteceu. A atitude de fé gera cura. E o que é uma atitude de fé? Obediência à palavra de Deus. A palavra, no caso, que é a palavra de Jesus. Eles obedeceram e viveram o milagre. Esses sinais acompanharão aqueles que creem.
acompanharão a fé. Eu preciso crer, e aí os sinais, o sobrenatural que Deus tem para realizar na minha vida, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma cura física ou emocional, seja um ensino, seja uma mudança de atitude, qualquer que seja, só vai acontecer, querido, pela fé. Eu preciso crer, e eu creio obedecendo. Eu não creio, se eu não obedecer, eu não creio, eu estou negando. Né? Então, esses leprosos experimentaram a cura porque eles creram. Né? Lucas 5:5 é a passagem da grande pescaria, né? A grande, onde os discípulos são chamados e realizam a pesca maravilhosa. E no versículo 5, Camila. tem alguém com... Tá gordinho de olho azul, é claro, para a ABS de atrás. Né? Então, no versículo 5, Conhecia que de lá. espera aí que eu vou ter gente ainda com o microfone aberto. Fechou. Então, no versículo 5 de Lucas 5, diz assim: em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Né? O que os discípulos, o que os pescadores fizeram aqui, depois se tornaram discípulos? Eles fizeram o mesmo que os leprosos fizeram. Eles ouviram a voz de Jesus e tiveram uma atitude. Eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram com fé. Os leprosos obedeceram com fé e foram curados. Os pescadores obedeceram com fé e fizeram uma pesca maravilhosa. A obediência à palavra de Deus antecede o milagre. Como que a igreja vai viver milagre se ela não obedece? Como que a igreja vai viver o sobrenatural de Deus se ela não está mergulhada na palavra e obedecendo e tendo atitudes práticas de obediência? Né? Deus tem um milagre, uma provisão do céu para todas as áreas da nossa vida, mas muitos trocam o jeitinho humano, os pauzinhos humanos, pela obediência à palavra. Não é? Na nossa vida financeira, quantas vezes, queridos, nós somos cativos da avareza, somos cativos das dívidas, porque nós agimos carnalmente, não obedecemos. Né? Somos escravos da nossa própria ansiedade, do consumismo, e não da voz do Espírito Santo. E aí, né, nossa vida financeira, ela é corrompida, e aí gera ansiedade mais ainda, né? E aí o homem de Deus, a mulher de Deus com a vida financeira bagunçada, né? Nós precisamos viver em obediência, porque aí Deus vai operar o milagre, né? Deus vai trazer o suprimento necessário, vai trazer o equilíbrio, porque às vezes eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria, 95 ou 99% das pessoas que vivem crise financeira não é falta de dinheiro, é falta de organização. É falta de responsabilidade. É falta de obedecer a palavra de Deus. É falta de ter uma comunhão com o Senhor que gere uma obediência para tomar as atitudes certas. Estou dando um exemplo só. Para transformar é preciso se envolver. Jesus se envolveu com aquelas pessoas e elas se envolveram com Jesus. Né? Eu quero, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 21, vamos abrir lá, porque nós estamos falando de atitudes, né? Uma atitude transformadora. Deixa eu só ver se eu repeti aqui o negócio. Enquanto isso, você abre lá. Em 1 Reis 19. Para transformar, precisa se envolver. Aqui eu repeti mesmo, devia ter. Só um minutinho, gente. Eu vou.
Eu acabei. Depois o senhor não deixa eu falar. Eu quero falar bastante, você está demorando. Ah, pois é, mas aí eu tenho que ter habilidade de deixar você falar o bastante, né? Se você falar bastante, eu não dou aula, né? Você concorda comigo, né? E o Vinícius quase não fala. E eu preciso dar aula, então eu deixo, eu vou tutoriando, né? Deixo você falar um pouco, aí eu entro no meio, porque senão só você que fala, né? Aí tem gente que quer falar também, fala, não vou falar porque o Vinícius já falou tudo, só ele que fala, não vou ficar atrapalhando. Esse daí sou eu, Vinícius. pastor. Esse daí sou eu. Mas vamos ler lá 1 Reis 19, 21, diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá, volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com o equipamento dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Né? Então, o chamado de Elias ele é muito profundo. O chamado de Elias, de Eliseu, aliás, o chamado que Elias fez para Eliseu foi muito profundo. Porque exige esse envolvimento total. O que Eliseu fez quando Eliseu fez quando Elias o chamou? Eliseu deixou tudo. Nós estávamos falando da pesca maravilhosa. O que aconteceu no final da pesca maravilhosa? Eles continuaram pescando, eles continuaram priorizando a pescaria? Não, eles mudaram o foco. O propósito mudou. Agora é pescar homens, pescar pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, curados, ricos, pobres, gente legal, gente corintiana. Agora virou tudo. Agora o propósito mudou. É um envolvimento total. E Elias diz para Eliseu: Eliseu, você sabe o que eu fiz com você? Ou seja, você sabe o peso do chamado, você sabe o que é se tornar um discípulo do profeta. Tem um preço. E Eliseu sabia do preço. Tanto que ele sabia do preço que ele pegou os carros de boi, transformou em brasa e os boi em churrasco. Fez uma festa, despediu de todo mundo, falou assim: aqui eu estou encerrando uma fase da minha vida e estou começando outra. Eu sou um discípulo do profeta. E a partir disso, o que Eliseu se tornou? Eliseu fez o dobro do que Elias fez. O maior profeta do Antigo Testamento é Elias. E Eliseu fez o dobro que Elias fez. Sabe? Por quê? Porque a obediência à palavra de Deus antecede o milagre. Eliseu obedeceu e viveu grandes coisas. Né? Então, essa precisa ser a atitude, porque qual foi a atitude de apenas um leproso? Ele foi adorar Jesus, ele foi agradecer, ele foi ter um envolvimento mais profundo com o Senhor. E ele sim se tornou. Nós não sabemos o que aconteceu com esses 9 depois. Mas nós sabemos, nós podemos afirmar que esse que voltou, com certeza, se tornou um discípulo verdadeiro de Jesus. Né? Houve olha só, a gratidão no coração dele e o envolvimento dele com Jesus foi mais importante do que ele mostrar, ir lá no sacerdote mostrar que estava curado. Porque sabe o que acontece quando você está curado da lepra e você mostra para o sacerdote? O sacerdote te autoriza a viver de novo em sociedade. Né? E eles estavam mais interessados em viver as suas velhas vidas. E aquele que voltou estava mais interessado em viver a sua nova vida. Envolvimento total. Entrega para viver grandes coisas. Pastor, pode falar, Vinícius, rapidinho. você passou um segredo ali, ó, no Salmo 40, ali em cima está falando assim, ó, Deus ouve a alma paciente. E a gente nessa correria, nessa loucura, e Deus manda a gente sempre aquietar.
Ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que sacrifício. E aí o salmista faz a oração e o Davi, ele ensina a gente, dá uma ordem à nossa alma para quietar. E sobre todo esse medo, essa angústia, a gente acredita que para a gente ter uma chave da vitória é uma inquietação da alma mesmo, em tudo aí para conseguir. Claro, e aí, Vinícius, a gente volta naquilo que nós falamos anteriormente, né? Quer ver aqui, ó, quando a gente falou... Aqui, ó, Jesus tinha clareza que o Pai esperava dele porque ele tinha comunhão com o Pai. Por que ele tinha... Você falou assim, a alma paciente. Gálatas 5 fala que a paciência é o quê? É fruto do Espírito. Então, a paciência ela é gerada por uma obra do Espírito. E a obra do Espírito acontece à medida que eu dou lugar ao Espírito. Eu busco a presença dele, eu dou lugar a ele. Né? E aí ele vai gerando esse fruto na minha vida, e aí eu vou vivendo pela fé. Eu não vou vivendo pela ansiedade. Né? A verdade é que a nossa paciência é pobre, né, pastor? A nossa paciência é muito pobre. Acredito que se ela fosse rica, a gente ia esperar mais e ia ver mais milagre, né? Paciente com nós mesmos, com os outros. Como a paciência nossa é pobre, Vinícius, nós precisamos andar no Espírito, porque a paciência é fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo produz a paciência na nossa vida. Então, nosso desafio é andar na presença dele. Toda vez que a gente está, não é verdade? Toda vez que a gente está naquela, a gente ora, diminui a oração, diminui a comunhão com Deus, o que acontece? A gente fica mais carnal, a nossa carnalidade fica mais latente. Aí a gente explode mais fácil, a gente faz coisa errada mais fácil. Toda vez que a gente tem comunhão e orando naquele propósito, o que acontece? Nós estamos num nível de equilíbrio, de controle. E aí nossas atitudes diante dos problemas da vida são sempre atitudes corretas, são sempre atitudes equilibradas, são sempre, portanto, atitudes produtivas, frutíferas. Agora nós já estamos caminhando para a conclusão, né? Tá vendo essa figura aí? Todos estão vendo? Dá um joinha aí, se está vendo. Tá? Beleza. Então, olha só. É um homem, né? Tá olhando no espelho, o que ele está vendo? Ele está vendo Jesus, né? Ele está vendo Jesus. Aí a pergunta que eu faço, ao se envolver com Jesus, no que nos tornamos? O que eu e você temos nos tornado ao nos envolver com Jesus? Nós temos, será que essa imagem aí, essa figura é uma realidade? Eu me envolvo com Jesus, eu me envolvo com a sua palavra, eu estou indo na igreja, eu faço parte de uma célula, né? Eu estou aí buscando a Deus e eu estou vivendo isso. Quanto mais eu me envolvo com Jesus, com as coisas de Deus, eu estou me parecendo com Ele. Então nós temos esse chamado. Como discípulo de Jesus, o primeiro chamado sempre é, eu tenho que me parecer com Ele. Né? Então isso aí é fundamental. Nós trabalhamos isso domingo passado e eu estou tocando nisso agora, porque é fundamento. Ao se envolver com Jesus, eu sou crente, eu busco a Deus, eu leio a palavra, eu oro. Isso tem como resultado parecer mais com Jesus? É um desafio, queridos. Sabe? Porque tem muitas áreas da nossa vida que nós estamos parecidos com Jesus, mas tem outras áreas que nós estamos longe de parecer com Jesus. Por isso nós temos que buscar enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Por isso nós temos que buscar de todo o coração para que essa imagem de Cristo seja o nosso reflexo em todas as áreas da nossa vida. Por isso Paulo falava, olha, eu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque ele ainda via áreas da vida dele, quando ele olhava no espelho, ele não via Jesus. Então nós temos que lutar essa batalha, deixar as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo. E o alvo é o quê? Que Jesus, meu alvo em relação a Jesus, o meu alvo em relação ao meu Senhor, é que eu pareça com Ele cada vez mais. Qual o propósito que move a sua vida? A sua vida é movida por quê? Porque aquilo que motiva a sua vida é o seu propósito. Seu propósito é o quê? Ganhar dinheiro? É ficar sábio, ter a sabedoria, é ter um conhecimento maior que os outros. Seu propósito é ser famoso. Seu propósito é
É a vaidade, é ter uma beleza física. Seu propósito é ter coisas. Qual que é o propósito? O propósito de Jesus era e é buscar e salvar o perdido, produzir a nova vida, a transformação, a cura e a restauração. Qual é o seu propósito pessoal? Qual é o nosso propósito como igreja? Nosso propósito precisa estar alinhado com o propósito do Senhor. Assim como Jesus quebra barreiras, nós temos que ser uma igreja que quebra barreiras. Uma igreja que não tem preconceito, uma igreja que ama o pecador. É claro que amar o pecador não significa ser conivente com o pecado. Amar o pecador significa envolver-se profundamente com as pessoas. Amá-las, ir até elas, ter a atitude certa, se aproximar. O propósito que gera atitude. Se o meu propósito é gerar a vida de Deus no mundo, eu tenho que tomar a atitude certa. Qual é o seu propósito? Qual é o meu... Mas se eu não tiver clareza disso, às vezes aí eu caio no que o Vinícius falou da religiosidade. Eu estou dentro da igreja, eu estou cumprindo rituais, mas não tenho um propósito. O meu propósito não é o propósito de Deus, então eu estou errado. Porque às vezes a gente usa Deus. A gente usa Deus porque, eu sou solteiro, eu quero casar, então eu vou buscar Deus porque eu quero casar. Eu sou pobre, eu quero enriquecer, aí eu vou buscar Deus porque eu quero enriquecer. Queridos, essa é uma relação iníqua. Sabe o que é uma relação iníqua? É uma relação desequilibrada. E Jesus, no último dia, vai falar assim, olha, vai ter gente que vai chegar para ele, Jesus, no teu nome profetizei, busquei. Aí ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque você me serviu para atender o seu propósito. Você não fez da minha vida o teu propósito. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Qual é o meu propósito? O nosso propósito como igreja está alinhado com o do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós temos um propósito. O Filho do Homem veio buscar e salvar vidas e nós temos que nos alinhar com esse propósito. Que atitude você e eu temos tomado para cumprir este propósito? Queridos, Deus tem nos dado uma visão. Esse propósito de alcançar as vidas, de levar a transformação de Jesus, esse propósito, nós temos uma visão para fazer isso, bíblica. Uma visão bíblica, que é o discipulado. Jesus falou que nós temos que fazer discípulos. Jesus falou que nós temos que nos envolver com as pessoas, não é só entregar um folheto, dar uma ligação. Tudo isso é importante, você deixar uma mensagem claro, seja de um folheto, seja no WhatsApp, seja numa rede social. Mas isso não basta, tem que ter envolvimento, e envolvimento significa discipulado. Por isso você tem que estar numa célula, num grupo, envolvido com pessoas ali, onde você vai receber e você vai dar também. E você vai ser capacitado pelo Espírito Santo a isso, tanto a receber quanto dar. Cuidar de pessoas, se interessar com pessoas. Meu querido e minha querida, todo dia Jesus te envia para a vila de leprosos. Todo dia Jesus nos envia para se envolver com pessoas que estão leprosas do pecado. Umas estão cheirosas de perfume importado, outras estão fedendo porque vivem na rua. Uns têm cátedras e diplomas, outros são analfabetos, mas todos são vidas e precisam de Cristo. E nós somos a resposta. Por isso nós temos que tomar a atitude certa, fazer discípulos. O nosso propósito é pregar o evangelho que transforma, que cura e que liberta, fazendo discípulos de todas as nações. E tomando as atitudes. Não podemos deixar que o nosso coração desvie desse propósito em tempo nenhum, em nome de Jesus. Tome a atitude certa. Se posicione. Entenda que você tem um chamado e Jesus te capacita para ele. O nosso campo missionário é o mundo. É onde você está. As pessoas que passam por você. Olha só essa figura agora. Presta atenção nessa figura. Nós já estamos terminando. Deixa eu ver aqui o horário, porque eu quero ser fiel. 9h43. Ainda temos 17 minutos.
Mas eu quero ser fiel. Observe o que você está observando. De um lado, você tem um deserto, uma árvore seca, morta, sem fruto, sem folhas, sem nada. Por que que ela está assim? Porque não tem água, não tem vida. É morte, é sequidão. Do outro, tem não sei, pode ser um oceano, pode ser um lago gigantesco, né? E do lado dessas águas maravilhosas, que tem uma árvore viva, frondosa, com flores, possivelmente vai frutificar, claro que vai frutificar, né? Se for um pomar, mas é o que fala disso? De vida, de produção, de fruto, de um lugar que tem alegria, um lugar que tem vida. Se nós formos lá no Salmo 84, né, a Bíblia fala assim que... vamos ler, vamos lá no Salmo 84 para a gente encerrar. E aí nós vamos encerrar com esse texto. Salmo 84. Olha que palavra tremenda. É um salmo recorrente na minha vida. Né? Olha só, a partir do verso 4. Salmo 84, 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. O discípulo de Jesus, queridos, quando ele rompe barreiras, quando ele toma a atitude certa, né? Quando ele se envolve, quando ele responde com uma total dependência ao Senhor Jesus, como Eliseu fez a Elias, como os discípulos deixaram o barco na praia e foram seguir Jesus. Né? É essa a realidade que nós somos chamados para viver. Nós passamos pelo lugar árido e ele, depois que a gente passa, ele se transforma num manancial. O lugar que era deserto se torna abundante de água. O lugar onde tinha morte agora tem vida, tem produção, tem fruto. Você, querido, a Igreja de Jesus, a Igreja Metodista de Rondonópolis, é um agente da transformação, de transformação nas mãos do Espírito Santo. É isso aí que Rondonópolis precisa. É disso aí que o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu cliente, o seu patrão, ou qualquer pessoa que passe, você precisa. Eles são um lugar deserto. E quando a gente passa pela vida deles, eles se transformam nesse manancial. É para isso que nós somos chamados. E eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, a colocar a sua vida na presença de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Como você tem vivido o chamado? Você tem rompido as barreiras? Você tem tido um envolvimento transformador? Você tem tido uma atitude de fé diante do chamado? Crendo e obedecendo? Crendo, obedecendo e se envolvendo totalmente? Qual é o propósito da sua vida? Você tem tomado a atitude certa? Você tem vivido e visto essa transformação? Deus quer fazer isso em nós, como igreja, querido. Nós passamos um tempo de poda, mas agora vai ser o tempo de crescimento, o tempo de frutificação. Porque se esse ano o Senhor nos podou, a Bíblia diz que Ele nos poda para que dê mais fruto ainda. E eu creio em nome de Jesus, você vai dar muito mais fruto, a 1000 por 1, a 100 por 1, a 1000 por 1, a 10.000 por 1, em nome de Jesus. Mas nós precisamos estar totalmente transformados
e para que a gente seja agente de transformação nas mãos do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos te seguir, Senhor, e nós confessamos os nossos pecados, porque muitas vezes nós negligenciamos o chamado. Muitas vezes, Senhor, nós não temos respondido da maneira que o Senhor tem nos chamado. Muitas vezes nós temos tido atitudes carnais, pecaminosas, ao invés, Senhor, de termos atitude de fé para experimentar o sobrenatural e o poder de Deus, do Senhor, agindo através de nós. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Renova a nossa vida nessa manhã, ó Pai, conforme a Tua palavra ministrada ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando, vai renovando, vai transformando, para que nós tenhamos, Senhor, alinhemos a nossa vida com o propósito correto, com o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, de salvar vidas, de transformar pessoas, de sermos agentes dessa restauração. E nos ensina, Senhor, a cada dia tomar a atitude certa, a não sermos neutralizados pelas carnalidades, pelas feridas, pelas barreiras que Satanás coloca, mas nós rompamos essas barreiras e tomemos a atitude certa, nos envolvendo profundamente com as pessoas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, o tempo é agora, não é no ano que vem, não é ter essa atitude enganosa, mentirosa, quando o ano que vem eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é agora, é mudança de atitude agora, é dependência total de Ti agora, para realizar grandes coisas no nome do Senhor. Pai, eu me coloco, Pai, em primeiro lugar nessa oração, intercedo pela igreja do Senhor, pela igreja metodista em Rondonópolis, meu Deus. Vem operar essa obra nas nossas vidas, vem realizar o extraordinário. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Receba o pastor Bruno. Glória a Deus. Pela sua vida. Muito bom. Glória Obrigado. a Deus. Por esse momento maravilhoso na presença do Senhor, né, por essa escola dominical especial de fim de ano. Domingo que vem tem mais. Né? Eu quero agora. Então, depois eu tiro a foto da gravação. Não precisa, a gente pode. Mas vamos voltar aqui e vamos ter um momento assim, de todo mundo sorrindo, né, para que a foto fique boa. Então, olhem, abrem a câmera. Olhem, abrem, sorriem. Maria, os dentes. Um sorriso. Tem um monte de gente aí com a cara fechada. Vamos abrir, eu quero ver a cara. Sorria. Sorria, Reitão. Isso. Aí eu vou tirar a foto. Sorria. O álbum de Jesus essa aí. Isso. E vou mandar lá no grupo. Tá bom? Então, Deus abençoe, né? Domingo, agora, hoje à noite, nosso culto, a Santa Ceia online, né? Culto online, tudo online. Né? E segunda-feira, queridos, amanhã, 7h30 começa nossa Semana Profética. Gente, eu estou muito empolgado com essa Semana Profética. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. E eu quero que você esteja junto conosco. Né? Nós iríamos fazer presencial segunda-feira, mas por causa da reforma do altar, nós não vamos ter presencial amanhã, vai ser tudo online, né? 7h30 no canal do YouTube da igreja. Você vai receber o link, tudo direitinho, né? O Júnior aí, o César, está preparando tudo com muito carinho, né, Júnior? Pode abrir aí agora. Né? Então, amanhã, segunda-feira, nossa Semana Profética, com tudo, começa, vai ser maravilhoso. Né? Então, hoje à noite nós já vamos ter a ordem das pregações. Né? Então, ainda não tem, que a gente está recebendo, estamos montando agora à tarde, vamos tudo, fazer testes, né? Mas vai começar amanhã. E hoje à noite a gente vai anunciar os detalhes. Mas eu quero que você, que é líder de célula, divulgue na sua rede, no seu WhatsApp, você divulgue. Vamos participar em peso, em nome de Jesus, dessa Semana Profética, porque é uma palavra, né? Nós temos aí grandes pregadores trazendo palavras poderosas para a nossa vida. De segunda a sexta-feira. E na sexta-feira vai ser presencial. Na sexta-feira nós vamos vai todo mundo para o templo. Com as restrições, com máscara, com tudo, mas nós vamos
ter um momento profético, oração de clamor. Nós vamos declarar um 2021 abençoado, frutífero, de portas abertas, de bênçãos derramadas, em nome de Jesus. Se você crê, pode abrir aí, agora pode abrir para todo mundo, pode conversar. Amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu vou aqui já parar a gravação. Eu vou encerrar a gravação, mas vai vir. Então, Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Viu? Fique com Deus. Deixa eu abrir aqui de novo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Bom domingo. Na paz do Senhor. Obrigada. Bom Tá domingo bom. a todos. Deus abençoe.